Quando eu era mais jovem, eu ainda tinha muita dúvida se realmente eu queria ser advogado, se eu iria cursar a disciplina de Direito na faculdade, porque eu nunca tinha tido contato com aquela área. Só que eu tive sorte de, na época, ter o meu pai como referência, que já era advogado, então ele me mostrou como era a profissão dele, o que ele fazia na rotina, quais eram as tarefas, as habilidades que ele precisava ter para fazer bem aquela profissão, como ele ajudava as pessoas, como ele aplicava a matéria da faculdade de Direito na vida real. Só que muitas pessoas não têm alguém na família ou conhecido para quem possa fazer perguntas e ver como é a rotina. Então, pensando nessas pessoas, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês como é a rotina de um advogado, o que ele faz na profissão e ajudar vocês a entender um pouquinho mais, trazer um pouco mais de clareza para quem está em busca desse tipo de informação. Então, vamos lá? Quem já assistiu aquela famosa série chamada Suits, provavelmente criou a imagem de que um advogado é como o Harvey, naquela série, resolvendo problemas de empresas gigantescas com um faturamento multibilionário, causas assim de um grande impacto, de altíssima importância para a sociedade, e o advogado com toda aquela autoridade, aquela importância, o status, aquela imagem de sucesso em volta dele por resolver grandes problemas. E infelizmente eu tenho que te contar nesse momento que essa não é a realidade da grande maioria dos advogados. Mas a notícia boa é que ela é uma realidade sim de alguns, e eu acredito que ela pode ser a realidade de qualquer pessoa que quiser chegar lá e que fizer o que for necessário para chegar lá. Então, ao longo desse vídeo eu vou te explicar o porquê e como eu acredito que é possível chegar nesse patamar de respeito, né, de agregar muito valor para a sociedade. E eu quero dizer desde já que assim não é fácil, longe disso, eu não quero passar essa imagem, mas é possível. E é possível como? Como eu vou mostrar o que eu acredito de ser um caminho possível para se chegar lá. Em primeiro lugar, eu considero muito importante explicar qual é a razão de existir do advogado e quais são as principais tarefas, as atribuições que ele tem perante a sociedade. Segundo a nossa Constituição Federal, aqui no Brasil, o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Isso significa que sem o advogado não há como realizar de fato a finalidade principal das leis, que é alcançar a justiça. Isso porque o advogado muitas vezes ele é o primeiro contato entre a pessoa que tem o problema e todo o conjunto de leis que existe no nosso sistema, para que ele possa fazer a interpretação dessas leis e dizer para aquela pessoa se realmente ela tem o direito, se ela não tem, ou como ela deve se preparar ou se posicionar na sociedade para que ela tenha o direito, para que ela esteja do lado correto, do lado justo, amparada pela lei. Então agora vamos para a parte prática. Como que realmente funciona o trabalho do advogado? Bom, em primeiro lugar, ele normalmente é procurado por um cliente ou possível cliente que traz algumas vezes dúvidas, né, ou preocupações sobre as leis que às vezes não se tornaram um problema ainda. Ele só quer saber como se posicionar, o que é certo, o que é errado, enfim. E outras vezes o advogado ele já é procurado por alguém que realmente já tem um problema, ele já sofreu alguma consequência negativa na vida dele e ele quer ser reparado por isso, ele quer saber os seus direitos, ver quais são os caminhos que ele pode seguir. Então, por todas essas etapas, o trabalho do advogado vai atravessar o problema e, em seguida, ele vai passar para montar para o cliente um parecer jurídico para que, no final, ele possa trazer a solução. Então, agora surge a dúvida, talvez no meio do caminho, porque o problema é muito claro. O que é exatamente um parecer jurídico? O parecer jurídico, na minha visão, ele é quase como uma sentença de um juiz em um processo judicial. Então, uma sentença, que é a decisão de juiz sobre uma determinada situação dentro de um processo, ela é composta por dois elementos básicos. O primeiro elemento vai envolver questão que a gente pode chamar de direito, então envolve o conhecimento e a interpretação das leis. E o segundo ponto, não necessariamente nessa ordem, vai envolver as questões de fato. Qual é a situação real que aconteceu, né, e quais são as provas em torno dela. Então, desses dois pontos, vou falar inicialmente do que envolve as leis.
Sobre o que trata as leis, eu quero já esclarecer que eu não vou entrar com maiores detalhes, porque não é o objetivo desse vídeo, em temas que têm 2, 3, 4 ou 5 interpretações diferentes, né? Quem começou já a estudar direito ou já se formou sabe que no direito é normal ter uma corrente de doutrinadores, estudiosos para um lado, sobre um assunto, e sobre o mesmo assunto ter uma outra corrente para o outro lado. Então, é muito normal no direito não ter tantos temas com uma certeza, é isso ou aquilo. É sempre, depende de que interpretação ou de que estudo está sendo feito. Mas, de uma maneira geral, vamos lá. Como que o advogado deve se preparar bem para conhecer as leis? Obviamente, em primeiro lugar, estudando, mas para montar esse parecer jurídico, ele precisa conhecer algo que os estudantes de direito aprendem ao longo da faculdade, que é a regra de hierarquia das normas. Então, aqui no Brasil, as nossas leis elas são divididas por nível de importância. Se a gente pegar uma pirâmide, a gente pode perceber claramente que no topo da pirâmide, então em primeiro lugar de importância, está a nossa Constituição Federal. É a lei mais forte, a lei mais importante. Logo em seguida, a Constituição, numa segunda categoria, vem as leis complementares ou ordinárias. Dentro delas, a gente pode citar como exemplo o Código Tributário Nacional, Código Civil, a CLT, né? Códigos e leis bastante conhecidas, mas que estão abaixo da Constituição Federal. Em terceiro nível de escala de importância, a gente tem as medidas provisórias e leis delegadas. Nesse início de 2020, a gente viu muitas medidas provisórias, né, que são leis temporárias, tem um determinado período para valer, até que podem se transformar em leis definitivas ou não, né? Em quarto lugar, e último nessa pirâmide que a gente está citando como exemplo, vem as resoluções, que são, enfim, interpretações de órgãos administrativos, como, por exemplo, a Receita Federal, né, e outros órgãos aí vinculados ao governo que, através dessas regulações, são regrinhas de como esse órgão administrativo interpreta outras leis ou ele classifica determinadas situações. O advogado ele deve entender essa regra de hierarquia das normas para saber, quando está montando o seu parecer, qual lei prevalece sobre qual. Então, se ele se deparar diante de um confronto entre a Constituição Federal e a CLT, por exemplo, ele deve sempre seguir a Constituição Federal, porque ela é uma lei de maior importância, se comparada com a CLT. Passada essa parte, então, de entender como funciona a lei, interpretar ela e ver qual lei tem mais importância diante da outra, né? Não nessa ordem, mas também de importância para o parecer, agora o advogado vai entrar no segundo tópico em que ele tem que analisar a questão de fato, propriamente dito, que é pegar o relato do seu cliente, o que ele disse, e transformar isso em algum fato que seja encaixado em alguma daquelas questões em que a lei trata. Então o advogado vai pegar o fato que o cliente trouxe para ele, entender no que se encaixa e dizer realmente aqui houve uma violação da lei ou não, e agora ele vai procurar as provas sobre esse fato, que é muito importante, porque dentro de um processo, um fato contado, se ele não for comprovado para o juiz, ele não tem valor algum. Bom parecer, ele deve estar preparado para como se fosse levar o caso a um processo judicial. Então, uma vez que o cliente relatou para o advogado o fato, agora o advogado investiga quais são as provas daquele fato. As provas podem ser documentos, testemunhas, gravações de áudio, de vídeo, perícia, enfim, várias outras. Agora, na evolução tecnológica que nós estamos atravessando, novas provas têm surgido, como fotos de tela de computador, gravações de vídeos e de áudios, de reuniões, enfim, e-mails, fotos de sistemas, tudo isso tem sido aceito na justiça como prova do fato. Então agora o advogado, com os dois pilares construídos, que é entender a lei e, em segundo lugar, conhecer do fato e ter as provas sobre o fato, tem condições de entregar para o seu cliente um bom parecer jurídico. Com esse parecer jurídico montado, o advogado finalmente vai ter condições de responder aquela famosa pergunta do cliente: doutor, eu tenho direito? Então agora vamos para as próximas etapas. Até aqui tudo bem, pessoal? Então percebam, até esse ponto, o que o advogado fez foi basicamente uma consulta. Ele conversou com o cliente, coletou as informações, reuniu ali os dados, viu as provas. Então foi uma atividade de conversa, foi conversando, foi consultando, né, o cliente com o advogado, que ele coletou as informações.
Uma próxima etapa normal que acontece no trabalho do advogado é a tarefa de pesquisa, porque é normal, diante de tantas leis que existem, de tantas atualizações, da hierarquia das leis que eu já expliquei, que o advogado precisa estudar e pesquisar com calma para identificar qual é o melhor caminho e qual é a melhor solução que ele vai entregar para o seu cliente no parecer jurídico. Agora nós vamos para a etapa final dentro desse parecer jurídico que eu vim explicando para vocês, que é basicamente escolher a forma de entregar essa solução para o cliente. As formas mais conhecidas dentro do direito são o contrato, o acordo ou uma ação na justiça. Vai depender do que mais atende o melhor interesse do seu cliente em cada caso. Todas essas três tarefas, o acordo, a ação e o contrato, normalmente eles são feitos de forma escrita. Então aqui a gente entra na terceira atividade muito comum do advogado no seu dia a dia, que é a atividade escrita. Então, nessa etapa, basicamente o advogado vai literalmente abrir o computador no Word ou outro aplicativo similar e ele vai escrever o que foi determinado, o que foi escolhido junto com o cliente. Ele vai escrever o contrato, ele vai escrever um acordo ou ele vai escrever uma própria ação judicial. Essa é uma das atividades, pessoal, que mais toma tempo do advogado, que é mais importante para ele. Então é muito importante que seja muito bem feita, com qualidade, com capricho. É ali que o diferencial do advogado pode ser percebido, muitas vezes. É o que pode determinar o sucesso de um parecer jurídico, ou fracasso, ou sucesso ou fracasso de uma ação, de repente. Então, é muito importante ter uma grande habilidade de escrita. E eu não poderia deixar de dizer que uma das formas mais conhecidas e relevantes de se adquirir essa habilidade é com leitura. Porque quanto mais você coloca para dentro do seu conhecimento informações, palavras, formas de conectar, e mais você sabe, quanto mais você lê, mais você consegue escrever. Então, para ser um bom profissional, um bom advogado, é importante gostar também de leitura, de escrita, porque essa é uma das atividades que mais envolve a profissão. Pronto, então depois de feitas todas essas etapas, o advogado finalmente tem o parecer jurídico concluído, encontrou a forma de levar a solução, leva para o seu cliente e é assim que foi feito o trabalho do advogado. Eu não podia deixar de retomar naquele assunto inicial do vídeo, que eu disse que eu ia expor como eu acredito que o advogado pode se tornar um profissional de sucesso, lá como Harvey, na série dos Suits, que a gente viu logo no início. Então eu acredito que com tudo isso que eu vim trazendo ao longo do vídeo, é possível perceber que eu acredito que o que vai determinar o sucesso do advogado e o crescimento dele na profissão e na carreira, para que ele seja respeitado, para que ele tenha uma boa remuneração, é o capricho, é a qualidade, e esses dois fatores juntos vão levar à construção de uma estrada de sucessos, de vitórias. E são essas vitórias que vão dar para o advogado a autoridade para que ele fique posicionado num local de respeito, de admiração, de desejo dos clientes, da sociedade, para que efetivamente ele tenha sucesso na sua carreira e para que ele traga o verdadeiro propósito da sua profissão, que é a justiça para a sociedade. Então, eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido trazer um pouco de luz para quem tinha dúvidas, para que saiba exatamente, ainda que de forma breve, como é a profissão do advogado e consiga tomar a sua decisão e escolher se vai ou não seguir essa bela profissão para a sua vida. Até a próxima, pessoal!